Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Origens, estudos baseados no livro do Gênesis. Seja muito bem-vindo, por gentileza. Compartilhe o nosso link, permita que o estudo dessa lição possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Compartilhe, coloca lá no seu WhatsApp, nos diversos grupos do WhatsApp, da igreja, dos parentes, dos amigos, né? Compartilha, vamos pulverizar a palavra de Deus, esse momento de estudo da nossa lição bíblica. Não se esqueça, deixe o seu like, depois se inscreva no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal da TV Promessa RS, olha, faça um compromisso hoje aqui com a gente e ainda hoje se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? TV Promessa RS. Feito isto, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muito obrigado, fique com a gente. Estamos de volta e desta vez vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Uma Oferta ao Senhor. Está aqui com a gente, pastor Rogério, seja muito bem-vindo. E também temos com a gente o pastor Eduardo, mais uma vez colaborando aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, pastor Eduardo, que é pastor atual da igreja em Vila União. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo, bom ter você aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Obrigado, pastor Rogério, pastor Alessio. Sempre é um prazer poder ajudar e contribuir, né? Para que essa lição ela continue alcançando muitas pessoas ainda. Amém. É isso aí, né, pastor Rogério? Vamos para a lição de número 5 hoje, né? É isso aí, já estamos caminhando quase pela metade ali da lição, né, pastor Alessio? E temos a honra aí de receber, né, o pastor Eduardo, que estará nos auxiliando mais uma vez, como sempre tem feito, né? Obrigado aí, pastor. Gente, né? Muita bênção. Como disse aqui o pastor Rogério, lição de número 5, já estamos caminhando aí, porque já é a primeira lição do mês de fevereiro, né? É isso aí. Janeiro já se foi. Passou as festas, né? As festas passaram e vamos que vamos, né? É isso aí. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, é muito bom ter vocês aqui com a gente. De fato, olha, para a gente aqui, pastor Rogério, toda a equipe da TV Promessa RS, é sempre uma grande alegria estarmos com vocês todas as semanas, compartilhando o Evangelho, estudando a Palavra de Deus. Quantos promessistas, né, pastor Rogério, têm de fato esse santo costume, né? Sim, todas as semanas estar com a lição bíblica. São centenas, milhares de pessoas que estudam, né, a lição bíblica assiduamente ao longo de muitos anos. Né? Muitos anos. E apesar de vários assuntos já serem passados há algum tempo, exatamente, cada vez que nós lemos aqui uma lição, ele nos traz um aprendizado novo, né? Exatamente. É incrível a palavra do Senhor, como ela se renova. Né? É mesmo, né? É incrível, né? Exato. É uma disciplina espiritual a ser incentivada, viu, meus irmãos? Parabéns a todos vocês. E como já disse o pastor Rogério, hoje nós temos aí o pastor Eduardo, que sempre está aqui com a gente, sempre contribui, né? Então, é um momento de alegria, é um verdadeiro momento de culto ao nosso Deus, Amém. Né? Amém. Pastor Eduardo, então vamos lá, querido, por gentileza, a lição de número 5, aqui poderia, uma oferta ao Senhor, né? Vamos falar aqui de um tema extremamente importante, muito conhecido, mas que a gente consegue extrair aqui lições importantes, como disse o pastor Rogério, a palavra vai se renovando, né? Vai se renovando. E eu vou pedir aí, por gentileza, então, pastor Eduardo, nessa sua primeira participação, assim, já dentro da lição, o que a gente poderia aí compartilhar com os nossos alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, a respeito do tema, né? A respeito aqui do nosso texto, de Gênesis 4, os versículos 3 e 4, também aqui o objetivo, enfim, ajuda a gente aí a começar a entrar aqui no assunto desta nossa lição de hoje. Amém. É aquilo que o pastor Rogério falou, né? É um assunto que a gente já passou, já está acostumado, mas quando a gente vai ler de volta, entender a história, a gente sempre tem alguma coisa para nos ensinar.
Porque isso é a palavra de Deus, né? Ela nos confronta, ela sempre vai ter algo que a gente possa se alimentar, que a gente possa entender. E nessa passagem de Caim e Abel aí não é diferente, né? Eu sei que é uma passagem muito conhecida e tudo mais, mas tem sempre algo a nos ensinar. Por quê? A gente estudou semana passada, e a gente vem estudando nessa lição, que o pecado já entrou no mundo. Então, logo se o pecado entrou no mundo, muitas coisas aconteceram. E nisso a gente vai poder entender nessa lição que o convívio com a humanidade, com o convívio dos próprios irmãos, no caso aí, né, a gente vai ver, ficou um clima contrário, um clima que, por conta do pecado, aconteceu vários problemas. E a gente vai poder desfrutar isso, poder entender melhor isso, através dessa lição que tem muitos a nos ensinar. Porque o pecado, ele trouxe consequências. E a gente vai ver um pouco mais dessas consequências nessa lição de hoje. É importante, né? Como o pastor Eduardo está dizendo, né? Pecado já entra, e tanto é que Caim e Abel já vão nascer fora do paraíso, né? Já nasceram neste mundo de pecados, né? Já, eles não usufruíram ali do paraíso, Então, né? né? Já nasceu realmente ali já com a herança, né? A herança do pecado do nossa. pecado. É. Verdade. Eles já... Pastor Eduardo, então, como sempre a gente diz aqui, né? Nós temos a introdução, esta lição de hoje, a de número 5, ela tem apenas 2 subdivisões, geralmente tem 3 ou 4, né? Ela tem apenas 2, fala sobre os 2 filhos e as 2 ofertas. E aí depois as perguntas vão remeter a essas subdivisões, né? No sentido de que a gente possa extrair todos os ensinamentos, tanto na questão teológica quanto na questão prática mesmo, né? Conquanto a gente vai dar uma ênfase um pouco mais assim nessa questão prática nas 2 últimas perguntas, quando a gente vai para a aplicação da lição. Mas não resta dúvida que não tem como, né? A gente estudar a parte bíblica, teológica, e já não ir extraindo algumas informações, algumas orientações para a nossa vida. Então, como as perguntas nos remetem aos comentários, a gente caminha aqui direto para as perguntas, tá bom, querido? E a pergunta de número 1 diz assim, ó. Após ler Gênesis 4, os versículos 1 e 2 e o item 1 do comentário responde: quais são as principais diferenças entre os 2 primeiros filhos de Adão e Eva? Quais são quais são as principais diferenças entre os 2 filhos? Amém. Então, filho nunca é igual um ao outro. E aqui, se tratando dos 2 primeiros, né, a gente pode ver essa grande diferença. E isso vai ficar notório ao decorrer da vida deles. Então, olhando para um era pastor de ovelha. Abel era pastor de ovelha, né? Caim, ele era lavrador. Era aquele cara do campo, aquele cara matuto. E a gente vai ver que eles mesmo sendo pessoas do mesmo sangue, são diferentes. Isso não é só com eles. A humanidade inteira, né? Mesmo sendo filho, tipo, da mesma mãe, as pessoas elas são diferentes. Mesmo com a mesma criação, elas caminham por um caminho diferente. Isso daí não é só com eles dois, né? A humanidade entende isso daí. Então, eles eram diferentes nesse primeiro aspecto. Daí a gente vai decorrer a lição bíblica, que tem muitas outras diferenças que ao longo do tempo vão se destacando. Uma positiva e as outras negativas em Caim. Então, é mais ou menos nessa linha de pensamento assim, que eu consigo entender. Muito bem. Fico pensando, pastor Eduardo, pastor Rogério, porque essas diferenças, né? Quem tem filho sabe, né? Sim. Ou eu só tenho um, que é o Felipe. Você tem? Eu tenho 3. 3. Né? Eu tenho 3, nós sabemos. A diferença é muito grande. Comportamental, né? As reações, né? Se você dá uma notícia para um, tem um tipo de reação. Outro tem outro tipo de reação, né? A gente fala, a gente não tem o filho preferido, né? Mas, obviamente, cada filho ele tem um tipo de tratamento, ele dá de uma forma diferente, né? E é nítido que o que nós temos hoje foi retratado já lá desde o início, do princípio, né? Quando teve aqui, a gente está falando exclusivamente de Abel e Caim, teve outros filhos mais dos 2, e aqui já deu para perceber a diferença que eles tinham, né? Apesar de ser filhos, criados com o mesmo pai,
a mesma mãe, provavelmente a mesma educação, eles criam ali caminhos diferentes para se viver, né? Os sentimentos são sentimentos diferentes, né? Então você vê que é o mesmo amor, duas pessoas dando o mesmo amor, o mesmo carinho, ainda assim as pessoas têm sentimentos distintos, né? Isso é importante, né? O pastor Rogério tem a Tiffany. Isso. A Tiffany tem quantos anos? 14 anos. 14, tem a Cecília. 9 anos. 9 anos e o Paulo. 5 anos. 5 anos. Exato. Né? Pastor Rogério, você usou uma palavra aí que eu quero pensar de todo esse comentário excelente que você fez. Você fala assim, ó, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação. Aí eu tento pensar assim, viu, professor Eduardo? Porque ó, eles estão fora do paraíso, Sim. né? Mas assim, o que Adão e Eva, a experiência que eles tiveram, tanto lá no paraíso, quanto como nós já estudamos aqui, o momento em que eles transgridem a lei, transgridem o mandamento de Deus ali, comendo o que não era para comer, como nós já estudamos, eles saem, são expulsos do paraíso. Agora vem Caim, vem Abel, enfim. A mesma educação. Olha, imagine Adão e Eva falando com eles, como era o paraíso, como era o Éden, o jardim lá no Éden, né? Sim. Porque essa educação eles tiveram, né? Claro. Eles comentaram, eles explicaram o pecado, como entrou, enfim. Eles tinham toda a informação que nós passamos aqui. Sim. O mês de janeiro todo estudando, né? Exato. Tanto o que era e as consequências. Adão e Eva, eles tinham como testemunho de vida. Exatamente. Nós temos hoje como uma lição do que aconteceu com eles, mas eles viveram e presenciaram aquilo, né? E transmitiram para os filhos. Exatamente. Então, essa educação de tudo isso, eles beberam da fonte. Da ali, fonte. Né? Exatamente. E mesmo assim, cada um decidiu para um caminho diferente do outro, né? Exatamente. É que quando a gente pensa assim, Caim e Abel, parece que a gente já vê eles, já vê os dois mais ou menos meio que adolescentes ou adultos, alguma coisa assim, né? Sim. A gente não pode esquecer que eles nasceram, eram criancinhas, foram ensinados, né? Toda essa catequese em relação ao Éden, tudo o que aconteceu ali, as informações, as orientações divinas, aquelas que foram obedecidas, aquelas que não foram obedecidas pelos pais, tudo isso estava se transmitindo ali, né? Exatamente. Teve uma educação. Exatamente. Né? Diferente de Adão e Eva, que já foram formados adultos, eles não, eles nasceram assim como nós nascemos e foram educados, criança, bebê, né? Teve toda uma formação, né? Então essa formação é o que a gente acabou de falar. Apesar de ser a mesma pessoa dando a mesma formação, né, a pessoa toma rumos diferentes na vida, né? E é assim. E Deus fez isso, o ser humano único, né, para tomar suas decisões, né? Então, graças a Deus por isso, né? O livre-arbítrio. Verdade. É isso, né, pastor Eduardo? É isso, e a gente olha assim para a vida deles, né, para ambos, você vai ver, como eu falei no decorrer da história, né, que mesmo sendo criado do mesmo jeito, cada um escolheu o seu próprio caminho, né? Ninguém foi forçado por outras pessoas e por nada. Cada um deles já tinha algo no coração que escolheu. Um que seguiu bem, né, no caso, e o outro que seguiu mal, que foi Caim. Amém. Pastor Rogério, acho que agora a gente caminha um pouquinho para a segunda pergunta, é isso? Vamos lá na segunda pergunta. Pastor Eduardo, então a segunda pergunta ela coloca para nós a seguinte situação. Leia os 3 primeiros parágrafos do item 2 do comentário anterior, Gênesis 4, do versículo 3 ao 4, 1 João 3, 11, e responda, por que Caim e sua oferta foram rejeitados? Então, né, nós vemos aqui que teve essa oferta, então por que essa oferta de Caim foi rejeitada? Nos explica aí, por favor, pastor Eduardo. A gente não sabe exatamente por quê, mas a Bíblia fala que foi rejeitada. Isso já é um ponto que a gente deve observar e entender. A gente não sabe como foi a reação do próprio Deus e como que foi essa oferta de Caim a Deus. A gente não sabe isso. A Bíblia ela não nos dá essa clareza. Ela não fala sobre isso. A gente não pode forçar a Bíblia a nos dizer aquilo que ela não diz. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. O segundo ponto é que uma oferta, quando a gente oferta a Deus, tem que ser feita de todo o coração. Esse é um ponto que a gente leva muito em conta, né? E Deus leva isso muito em conta também. Então, o primeiro ponto é, a gente não sabe como, qual foi essa oferta também que Caim fez. A Bíblia diz que ele era agricultor, né?
E a lição, ela nos traz isso. Ela nos traz que talvez a oferta tinha sido referente a alguma coisa que Caim fez a Deus, e daí Deus meio que não aceitou por conta dele de não prosperar a sua agricultura. E no caso de Abel, a sua oferta tinha sido aceita por conta que, como ele era pastor de ovelha, o seu rebanho de ovelhas cresceu mais. Mas, como eu falei, a Bíblia ela não nos traz, mas talvez, de alguma maneira, a Bíblia deixa clara que Deus não aceitou. Como e qual foi essa oferta, a Bíblia ela não nos traz essa resposta, né? Então a gente não pode forçar o texto, nos dizer aquilo que a gente talvez queira dizer ao texto. Amém. É isso então, né? A gente não pode ir além do que está escrito. Exatamente. Essa é a verdade. Como disse o pastor Eduardo, com muita precisão, né? A gente não pode. Então, enquanto existam muitas especulações, né? O fato é que o que estava no coração de um e o que estava no coração do outro, quando apresentaram suas ofertas, lá no fundo da alma só Deus sabe, né? Por que de alguma forma esse foi abençoado, e possivelmente, como disse, há uma possibilidade do rebanho ter prosperado, e o outro não foi. Né? Não foi na colheita. Né? Isso, pode ter sido uma possibilidade, né? Que lá já na colheita seguinte, enfim, não tenha rendido tanto quanto. E é só lembrar que isso faria muito sentido, porque assim, hoje nós estamos falando de uma terra amaldiçoada, porque Deus agora vai amaldiçoar a terra. Isso em matéria de colheita, né? Sim. Nós vivemos num estado, aqui no Rio Grande do Sul, que tem muita colheita. Mas você depende do sol, hoje tem um monte de chuva, tem um monte de... Tudo totalmente desregulado, né? Digamos assim, né? O que possivelmente não fosse o cenário de lá. Sim. Quem trabalha com a terra bem no início, a possibilidade de não ter tanto desastre, né? Como temos hoje, é muito maior. Possivelmente era quase que plantar na certeza de colher. Sim. E quando isso não acontece, alguma coisa chama atenção, né? E pode ter sido isso. Sim. Aí Deus olha para o coração de um e do outro. Deste daqui, Deus aceita a oferta, e aí nós sabemos bem como, mas Deus aceita. Ao aceitar, existe visivelmente, né? Existe visivelmente, se torna visível que Deus aceitou, que Deus recebeu essa oferta, e do outro não, né? Sim. Bom, pastor, só é importante isso que o senhor colocou e o que o pastor também Eduardo colocou ali, frisar que a Bíblia não nos deixa isso aqui, mas como várias partes da palavra nos coloca, que o Senhor, ele sonda o nosso coração, né? Então, provavelmente é uma possibilidade, foi o que o senhor colocou, e nós não estamos falando que a Bíblia fala isso, assim como o pastor colocou, mas pode ser que aquela oferta não fosse uma oferta de coração, né? Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas aqui, por exemplo, sem vontade, né? A gente faz às vezes por obrigação, vou fazer por obrigação, vou fazer algo por obrigação, né? Mas o coração não está desejoso de executar tal fato, né? Relembrando aos irmãos, isso não está na Bíblia, claro que foi isso que aconteceu. Mas a gente trazendo para a nossa realidade, a gente vê que a Bíblia ela sempre colocou isso, que o Senhor sonda os nossos corações, conhece o que a gente pensa lá no nosso interior, né? Então, isso abre essa margem para a gente colocar que quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, para o nosso próximo, né, isso tem que ser feito de coração, isso tem que ser feito de verdade. E não só da boca para fora, não só aquilo que o ser humano vê, mas o que o Senhor vê, né? Então, não está na Bíblia o fato de Caim, vamos deixar claro, né? Mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Para que a gente faça as coisas para o Senhor de coração, né? Verdade, pastor Rogério. Certíssimo, acho que é um comentário extremamente oportuno, né? Como nós dissemos no início, pastor Eduardo, é muito difícil a gente não fazer ver o texto bíblico e já não, consequentemente, começar a fazer algumas aplicações para a nossa vida, né? Eu sempre digo assim, que nós nos comunicamos, nós falamos e ouvimos. Essa é a forma de nós nos comunicar. É boca e ouvido. É diferente a comunicação com Deus. Deus se comunica com o coração, né? Sim. Deus se comunica com o coração.
Às vezes nós podemos falar algumas coisas que não está no coração, mas Deus sabe. Sim. Você está falando alguma coisa que não condiz com o que está no coração, né? Por isso não adianta, de repente, eu comunicar com Deus, falar com Deus, coisas que não estão no coração, porque Deus se comunica com o coração. E por algum motivo ele conhece, e porque ele conhece perfeitamente o coração, algum motivo existia no coração de um para que fosse aceito essa oferta, e havia no coração do outro para que Deus não aceitasse. Sim. Deus se relaciona com o ser humano com o coração. Com o coração. E a gente vai para o Novo Testamento, né? Ananias e Safira também, a gente vai ver que eles queriam dar a sua oferta, mas não era de todo o coração. Então, por isso que a Bíblia ela nos dá essa possibilidade de a gente pensar que a oferta de Caim ela não foi aceita por conta disso. Porque ao decorrer das Escrituras, a gente vê isso muito claro. Então, pode ser que seja isso que aconteceu lá no início de tudo, lá com Caim. Muito bem. Caminhamos aqui um pouquinho, pastor Eduardo. A pergunta de número 3 diz assim, ó, lendo os 2 últimos parágrafos do item 2 do comentário anterior, Hebreus 11, 1 de João capítulo 3, responda. Por que Abel? Por que a oferta de Abel foi aceita? Por que Abel e a sua oferta foram aceitos? Por quê? Ajuda a gente. Então, aí a gente vai... E aquilo que a gente estava falando antes, talvez agora se torne realidade. Porque talvez ele com o seu todo... Foi com o coração puro. Coração puro e entregou a sua oferta, tipo, ó Deus, tá aqui, ó. Toma, é de todo o meu coração que eu te dou a minha oferta. A gente não sabe qual é. Então, talvez tenha sido isso. Vocês poderiam até me ajudar também nessa pergunta aí para facilitar. Porque se a gente pressupor que Caim não foi aceita a sua oferta por conta de não ser de todo o coração, então o contrário também agora é verdadeiro. Entendeu? Exatamente, né? Exatamente. E muito bem colocado, pastor Eduardo. E eu acho que o ponto é exatamente esse, né, pastor? Nós vamos trazer para a nossa realidade, por exemplo, os irmãos hoje que traz seu dízimo para a igreja, devolve seu dízimo, oferta para a igreja. Às vezes tem as pessoas que ela tem uma condição, recebe um salário mínimo, mas ela é fiel, ela todo mês está ali, está dizimando, ela está dando. O Senhor olha para esse coração, para esse ela vê o compromisso que ela tem com a palavra do Senhor, né? Ela não olha o quanto de valor essa pessoa ela está colocando, ela está dando 1.000, 10.000, não é isso que ele olha. É aquilo que está no coração dela, a questão dela querer ajudar a obra do Senhor chegar. Claro que nós sabemos que Deus não precisa de nenhum valor financeiro, o Senhor não precisa disso, mas a obra dele, para que esse evangelho chegue, a gente tem que ter estrutura, enfim, tem que ter muitas coisas que precisa de recurso. E essa pessoa, às vezes, ela ajuda essa obra com o pouco que ela tem, né? Então, o que isso nos mostra? Que é o que está no nosso coração, não é a quantidade, não é o valor que eu estou disponibilizando ali que vai influenciar nisso aí. Porque muitas vezes pode ser uma pessoa que vai lá, vou dar um valor alto para poder ajudar a igreja, mas eu estou fazendo aquilo para me engrandecer, para mim ser exaltado, para as pessoas olhar para mim, para o meu status, né? Então, veja bem, nós temos 2 atos ali que são iguais, de ofertar ao Senhor. Mas como está o coração de um? Está querendo que aquela oferta seja para que ele seja elevado. E como está o coração do outro? Eu não estou dizendo, né, pastor, deixar bem claro para os irmãos, que é assim que acontece, que quem oferta mais. Não, de forma alguma. Exemplo, é um exemplo que eu estou dando que não importa o valor financeiro, não importa o que está sendo ofertado, importa o que está dentro do coração, a intenção do coração em fazer o ato. Né? E a oferta é um exemplo, porque não é só financeiro, é a disponibilidade para a obra, né? Quantas vezes, às vezes, é necessário, é preciso de pessoas para ajudar na obra. Tem gente que vai pregar, tem gente que vai ajudar com dinheiro, tem gente que pode conduzir, tem gente que pode arrumar o local, trazer as pessoas. Então, são várias possibilidades. O que está dentro do meu coração? O que eu quero fazer para a obra do Senhor? Né? Então, eu acredito que nesse caso aqui de Caim, por exemplo, e Abel, acredito que Abel, levando para aquela linha que nós estávamos falando, ele foi aceita pelo Senhor, porque provavelmente quando o Senhor olhou o coração dele, aquela oferta que ele deu foi de coração mesmo. Foi uma coisa assim, um agradecimento a Deus por tudo que Deus tinha provido para ele. E, obviamente, o Senhor abençoou ele ainda mais por isso, né? Isso. Então, quer dizer, ele não fez aquilo ali esperando, eu vou dar essa oferta porque vai vir mais ovelha. Não, ele fez de coração.
automaticamente o Senhor, com a justiça dele, com o amor que ele teve, abençoou, né, Abel com aquilo ali, né? É isso mesmo, né? E aí, quando Deus olha para o coração de Abel, Deus vê bondade, Deus vê santidade, Deus vê gratidão e tantas outras coisas que é o que importa para Deus. É isso aí. Né? É o que importa para Deus. E no Novo Testamento também, a gente olhando para o Novo Testamento, a gente vê isso também, né? Da ofertinha da senhora lá, ela vai dar de todo o coração. Então, a Bíblia, ela não nos fala, né, por que foi aceito, mas a gente discorrer sobre o assunto, a gente consegue mais ou menos entender. Foi com um coração grato, um coração de verdade. Ó, Senhor, toma essa oferta de todo o meu coração. Amém. Pastor Rogério, caminhamos aqui com a quarta, é isso? Vamos lá, pastor. Vamos para a última pergunta, então, dessa primeira fase. Uhum. E a pergunta 4 nos coloca a seguinte situação. Após ler Salmos 51, 17, Joel 2, 13, e depois Jeremias 29, 13, Mateus 5, 23 ao 24, comente com a classe sobre onde está a ênfase desses textos, nas ofertas ou nos ofertantes. O que isso nos ensina? Pastor Eduardo, então assim, ó, a ênfase, né, a pergunta ela é, a ênfase está nas ofertas que foram dadas ou nos ofertantes? O que nos ensina? Nos ajuda aí. Ela não está nas ofertas, mas sim nos ofertantes, respondendo de modo objetivo e claro. Os textos aí que a lição nos traz, eles são muito ricos. Ele tem muitos a nos ensinar sobre uma verdadeira adoração a Deus. E é tudo aquilo que a gente já falou, é com o coração grato, é com o coração sincero, que a gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? O texto vai nos dizer. Não adianta a gente adorar a Deus só com nossos lábios, mas aonde está nosso coração, conforme Jeremias vai falar aí no texto citado. Então, quando a gente se entender isso, que olha, não interessa o valor da oferta, é aquilo que o pastor Rogério falou, mas sim aonde está teu coração. Se for uma oferta de R$ 2 e teu coração está lá, amém, irmão, obrigado, é isso que Deus espera da gente. Um coração disposto, um coração sincero, entendendo que a gente deve fazer para Deus de todo o nosso coração. Não interessa o valor, mas interessa a sinceridade do seu coração. E aí a gente também não pode julgar, né? Dizer, a pessoa ofertou lá bastante dinheiro ou está ajudando, está sempre disposta a ajudar na obra, só para se engrandecer. A gente também não pode fazer isso, porque quem conhece os corações é somente Deus, né? A gente não pode se colocar no lugar de Deus e começar a julgar as pessoas nesse sentido. Então, quando a gente for ofertar a Deus, seja com dinheiro, seja na disponibilidade da obra ou em qualquer outra área, que seja com o coração sincero, entendendo que a gente não está fazendo para o ser humano normal, a gente está fazendo para Deus, que é o nosso Pai, que é soberano. Então, a gente tem que se colocar assim no nosso lugar. No lugar assim, olha, é para Deus. Muito bem. E quem sabe, pastor Eduardo, até porque nós estamos falando, e não tem como não falar numa questão financeira, né? A Bíblia ela já deixa, assim, ela normatiza, né? O que diz respeito a essa questão financeira. Em relação a dízimo, já estou dizendo, é 10%, né? Não é nem mais nem menos, é 10%. Então, de repente, fica até um pouco mais simples da pessoa entender, né? Ganha tanto, 10%, eu devolvo. No que diz respeito às ofertas, é mediante a proporção da bênção recebida. Aí, de repente, a pessoa ganha um salário X, ela tem 10%, ela vai devolver para o Senhor. Aí, de acordo com o que a Bíblia ensina, ela vai devolver a sua oferta. Vamos supor que essa pessoa que ganha esse salário X, ela tenha lá como costume de ofertar todos os sábados R$ 20. Vamos supor. R$ 10, R$ 20, ok. Aí, mas de repente tem uma bênção lá, uma promoção, algo desse sentido, ela deixa de ganhar um X e passa a ganhar 2X. Bom, a bênção aqui aumentou. Bom, então se ela fazia agora, ela vai dizimar dos 2X. É o que a Bíblia diz. Agora, a oferta é proporcional à bênção. Se teve um aumento aqui, aí se ele ofertava 10, agora ele vai ofertar 15. Se ele ofertava 20, ele vai ofertar 25, 30. Ele vai ter que aumentar aqui, porque é isso que a Bíblia diz também. Existem princípios que norteiam esta parte. Agora,
Vamos supor que a pessoa ganhe, como disse o pastor Rogério, bem no início, me ajuda aí, pastor Rogério, para eu não colocar palavras que não são suas, né? Uhum. Mas vamos supor que a pessoa ganhe um X. Ela vai devolver o dízimo de um X. E ela faz isso com o coração puro, com a alma limpa, maravilhosa. O outro ganha 10x. Ele vai dizimar de 10x. Mas, de repente, não tenha o mesmo carinho, a mesma. Então, não é a quantidade. É claro que a gente sabe que tem gente que ganha muito e dizima muito com o coração maravilhoso e tal, enfim. Mas a gente está fazendo apenas um paralelo aqui, para dizer que o que importa mesmo é a gente ser grato, é a gente ser santo, é ter alguma coisa que Deus olhe para o nosso coração e ele diz assim, está aprovado, né? Está aprovado. E foi isso que aconteceu com Abel. Ele levou e Deus se agradou dele. Então, de fato, assim, a questão, como disse o pastor Eduardo, o pastor Rogério também, e eu estou aqui apenas meio que Complementando ali. meio que chovendo no molhado aqui, né? Porque já falaram, mas assim, é importante que a gente entenda mesmo que é o ofertante, porque Deus se relaciona com o ser humano, é com o coração do ser humano, ele olha para o coração, ele olha lá, e isso, meus irmãos, a gente aplica isso, esse princípio, para todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, né? Vamos supor assim, eu chego para o irmão, meu irmão, olha, eu amo meu irmão, boca e ouvido, mas Deus viu o coração. Se tiver uma conexão verdadeira do que eu estou falando, do que eu estou sentindo, ok, existe aprovação. Senão, não. É assim que funciona, né? Então, a gente vê aqui que, como já foi dito aqui, é de fato mesmo, né? Pastor, nos ofertantes. e tem um texto que é referência aqui, eu acho bem interessante, ele, para resumir tudo isso que nós falamos, ele coloca que é o Salmo 51, 17, ele coloca assim, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Então veja bem, não despreza, exatamente. Então veja bem o que ele nos coloca aqui. Esse aqui é o verdadeiro sacrifício a Deus, né? Isso aqui é o que o Senhor recebe com todo amor, com todo carinho, né? Exatamente isso. Então, resumindo, não é as quantidades, né? Então, e não é a oferta, é sim o ofertante, né? O coração do ofertante. E, pastor Rogério, eu acho que você foi muito preciso também, né? Como sempre, quando você disse assim que a gente está sempre, né, na obra. Não é só questão financeira, muitas vezes é quando se chama para fazer um mutirão na igreja, quando enfim, em diversas áreas da igreja, né? Sim. Quando você vai, você se dedica, você ama aquilo, quando você vai dar uma assistência para um irmão, para alguém, em todas as áreas, você faz isso e Deus está olhando e fala assim, e Deus está aplaudindo, porque está olhando no teu coração e sabe que a sinceridade ali, todas essas ofertas chegam ao coração de Deus e alegram o coração de Deus. Com certeza. Muito bem. Inclusive, pastor, até fala, às vezes o pessoal fala assim, tem coisa que é gostoso, é prazeroso você fazer. O Senhor é tão bom que às vezes a gente está trabalhando e a gente é abençoado ali, porque a gente conversa com os irmãos, conhece um pouco mais, a gente recebe muita coisa boa, né? Porque às vezes a gente poderia pagar alguém para vir fazer o serviço e a gente não teria esse relacionamento, não teria esse momento de descontração, de conversa, né? Então a gente é abençoado de todas as formas, né? O Senhor, ele nos recompensa. Às vezes a recompensa parece aos nossos olhos ser pequena, mas o fato de a gente conseguir estar conversando com os nossos irmãos ali é um ato prazeroso e gostoso. É gostoso demais. Com certeza. É bênção. É bênção. Pastor Eduardo, então eu vou caminhar agora aqui para a segunda parte, que fala sobre lições para viver. Nós temos aqui duas aplicações, e na primeira aplicação diz assim, uma oferta que agrada ao Senhor é marcada pela voluntariedade, trabalho voluntário. Na segunda parte diz que a oferta que agrada ao Senhor é marcada pela sinceridade. E aí, na primeira parte dessa aplicação, a pergunta 5 diz assim, com base na primeira aplicação, responda, por que a oferta que agrada ao Senhor é marcada pela voluntariedade? Pastor Eduardo, ajuda a gente aqui a compreender essa importância, por gentileza. Então, a gente vai falar ainda um pouco dos dois irmãos, que ninguém obrigou eles a ofertar. Ambos foram de livre e espontânea vontade ofertar ao Senhor, né?
E como é a parte da aplicação, a gente tem que trazer para os nossos dias, né? A gente não pode forçar ninguém a estar ajudando num negócio da igreja, a ofertar na igreja. Essa pessoa ela tem que entender que ela tem que servir, ela tem que ajudar voluntariamente. Não é na força que a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque se a gente forçar alguém, essa pessoa ela não quer fazer isso. A gente tem que entender isso, né? E por isso que o relato bíblico ele é muito claro, né? Ambos foram lá com o coração voluntário. A primeira coisa, eles foram de livre e espontânea vontade. E a gente também tem que fazer isso. Não adianta, a gente tem que estar disposto a servir. Tem dias que a gente não quer, tipo, hoje não vou poder ir, não vou ofertar, tudo bem, é assim mesmo. Tem dias que a gente quer, tem dias que a gente não quer, isso é do ser humano. Então a gente tem que sim entender que a oferta ela tem que ser voluntária. É muito bem colocado, pastor Eduardo. E é bom, né, ressaltar também é, que quando a gente fala aqui de oferta, é um tema às vezes até meio polêmico, né, pastor? Porque nós vemos aí muitos lugares, muitas instituições aí religiosas que às vezes extorquem as pessoas, né? Uhum. Então nós vemos que aquilo ali não é abençoado por Deus, Exato. né? De nenhuma forma, nem quem está fazendo a extorsão, nem quem está sendo extorquido, né? Porque a pessoa não está dando de coração, ela está dando como se fosse uma obrigação, está sendo obrigada a fazer aquilo, né? E o que a Bíblia nos coloca é que isso aqui tem que ser feito de coração, né? Uhum. Então, a gente gosta de deixar isso bem claro, porque daqui a pouco falar, mas o pessoal batendo em oferta e dízimo. Não, o oferta e o dízimo, ele é bíblico, né? O Senhor nos deixou isso aqui como regra para nós, porque a obra dele precisa disso, só que ele também nos coloca aqui a importância de fazermos isso de coração. De coração. Por quê? O que acontece? Tem muitas igrejas aí, muitos lugares que realmente a gente vê, faz muita coisa errada, pessoa enriquecendo, tirando casa, tirando carro. Infelizmente, esse evangelho ele foi tirado do verdadeiro evangelho. As pessoas usaram a igreja como um instrumento de negócio. Né? Infelizmente aconteceu isso no meio da igreja, isso também é bíblico, o Senhor avisou que isso iria acontecer, e de fato aconteceu. Nós não podemos fechar os olhos para isso, mas isso também não pode nos tirar do que isso é uma verdade bíblica, de que eu tenho que ofertar e tenho que dizimar, e com o meu coração. Agora, óbvio, que eu vou ver se aquilo que está sendo feito pela igreja que eu estou frequentando está correto, está de acordo com a Bíblia também. Porque se esse valor ele é para o ministério do Senhor, é para a palavra do Senhor chegar, então cabe a mim também fazer isso, saber a instituição, a igreja que eu estou indo, eu estou ofertando com todo o meu coração, mas e aí, ela está fazendo, cumprindo o evangelho? Porque se não estiver cumprindo também esse evangelho, eu também estou errando. Claro que o acerto com Deus, né? Cada um vai ter o seu acerto, mas é minha parte, a minha função também entender se esse evangelho está sendo levado realmente para as pessoas. E tem muitas igrejas sérias hoje no Brasil, no mundo, né? E o irmão deve procurar uma igreja que é séria, né? Que não extorque as pessoas, que direciona o dinheiro para o evangelho, para essa palavra do Senhor chegar, né? O fato é que ele coloca aqui é que ela tem que ser uma oferta voluntária. Quando é voluntária é o quê? Não precisa de ninguém insistir. Se alguém está insistindo para que eu faça alguma oferta, quer dizer, algum problema está ali. Está acontecendo alguma coisa, Verdade. né? Porque o Senhor ele coloca que tem que ser voluntário, né? Fazer a coisa certa com a motivação certa. Certo, Né? exatamente. Muito bem pontuado, pastor Anésio. Maravilha, acho que nós vamos então aqui para a quinta pergunta, pastor Rogério. Não, perdão, é a sexta já, né? Sexta. Estamos chegando aqui ao final, vou deixar aí com o pastor Rogério. É a última pergunta. O tópico ele nos coloca assim, ó, uma oferta que agrada ao Senhor é marcada pela sinceridade. Vamos lá, a sexta pergunta coloca assim: com base na segunda aplicação, responda: por que uma oferta que agrada ao Senhor é marcada pela sinceridade? Por quê, pastor Eduardo? Agora a gente vai fazer um compilado de todas as outras respostas, né? Daí é só o resumo de tudo que a gente já aprendeu. Então, tem que ser, porque Deus conhece nosso coração acima de tudo, né? Ele sonda o nosso coração, ele é o Criador, então ele sabe das nossas intenções por trás das nossas ofertas. E é aquilo que a gente falou, Caim,
ele não estava com seu coração tão disposto, talvez, né, na sua oferta. Abel talvez esteja com seu coração disposto, com sinceridade, falando: ó Senhor, essa é a minha oferta, a ti eu te dou. E assim deve ser cada um de nós, né? Você que está nos ouvindo aí também, é entender que Deus conhece. Então não adianta a gente fazer com a intenção errada e ofertar com a intenção errada, porque Deus conhece a gente, Ele sabe o que passa lá no interior do nosso coração, Ele sabe mais do nosso coração do que nós mesmos sabemos, ou que achamos que sabemos, né? Das nossas intenções. E Deus sabe, Deus ele sabe de tudo. Então não adianta a gente se esconder, fugir da presença de Deus, porque ele conhece. Ele conhece nossos corações. E pastor Eduardo, ele fala algo que é extremamente importante, né, pastor? Porque é o cerne do evangelho, né? O evangelho é relacionamento no sentido vertical e no sentido horizontal. Mas como nós estamos falando de sinceridade, estamos falando no sentido vertical, né? Que é coração, né? Sim. Porque tem pessoas que elas vivem, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tentar enganar a nós mesmos. Às vezes, uma vida superficial, às vezes comentários, enfim, um procedimento no nosso dia a dia ou nos nossos relacionamentos que a gente fala que está bom, a gente proclama que está bom, mas lá no fundo do coração, a própria pessoa sabe que não está bem, tanto no relacionamento com Deus, no sentido vertical, quanto no sentido horizontal com os irmãos. Só que Deus, ele olha para o coração. Isso é importante que nós saibamos disso, porque a nossa vida como oferta, a nossa vida tem que ser uma oferta, entregue todos os dias a Ele. E esta oferta como vida, ela só é aceita com um coração sincero. E Deus olha o coração e diz assim: Alessio, ok. Rogério, ok. Eduardo, ok. Maravilha. É isso que eu quero de vocês. É isso que Ele quer da gente, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente fala tanto e lá dentro não corresponde com a amabilidade, com a cordialidade, com o amor com os irmãos, enfim, que se nós podemos enganar a nós mesmos, mas Deus não se engana. Isso é importante a gente, quem sabe, como foi a proposta da lição e do pastor Eduardo, pastor Rogério, né? Como diz Davi, né? Bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Né? Esse texto resume muito, né? Esse resume muito. E aí até fica aqui, né? Qual a sinceridade que está no nosso coração, né? Qual a sinceridade que eu e você, cada um de nós aqui estamos tendo com a obra do Senhor, né? Com o Senhor. O que nós estamos fazendo para essa obra do Senhor? É para Ele mesmo, né? É para nós mesmos? É para nos exaltarmos? É para exaltar o Senhor, né? Qual é a sinceridade? E quando nós colocamos aqui, nós estamos colocando todos os pontos, como nós já falamos aqui. É a questão financeira, é a questão da disponibilidade para a obra do Senhor, porque não é só dinheiro. A obra não é só dinheiro. O dinheiro é algo essencial também para que essa obra seja realizada. Mas vai muito além vai muito além disso, né, pastor? Disponibilidade, a igreja precisa de pessoas para estar à frente, para cuidar, para ajudar. Aí tem muitos ministérios, você tem ministério infantil, você tem ministério jovem, você tem ministério social, enfim, música. Você tem tantos ministérios e isso precisam de pessoas à frente disso aí. O Senhor nos deixou essa função, né? Então a igreja ela precisa, além dos recursos financeiros, ela precisa de pessoas para ajudar nessa obra também. E qual está sendo o nosso compromisso com a obra do Senhor? Qual está sendo o compromisso de quem está nos ouvindo? Tem se disponibilizado? Né? Porque muitas vezes, pastor, eu falo isso porque eu já fui também assim, eu já tive esse momento, eu estava no outro lado, tinha muitas pessoas que estavam à frente, eu mais criticava, né? Eu mais jogava críticas sobre aquilo que era ruim, então meu foco era mais nas coisas erradas, não via muitos acertos, mas nas coisas erradas, né? E hoje, estando desse lado de cá, eu já olho um pouco diferente, né? Como a gente assumiu algumas responsabilidades, então a gente vê que nem tudo a gente consegue fazer, né? Então hoje eu paro e pergunto, meu irmão, como é que você está hoje, né? Em qual lado você está hoje, né? Você está ajudando a igreja, você está ajudando a crescer o reino de Deus, não é ajudando o pastor em si como pessoa, ajudando a igreja mesmo a prosperar, a igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo. Ou você está dedicando a criticar a igreja ou a menosprezar aquilo que o Senhor já preparou para nós, né?
Então, nós precisamos refletir de fato isso aí. Qual está sendo a nossa oferta ao nosso Senhor com a nossa obra, né, para a obra do Senhor ser realizada. Acho que isso é um ponto importante para refletirmos aqui, né, pastor? Sondar o nosso coração, né? Exatamente. Saber que Deus olha o nosso coração, se agrada da nossa sinceridade. E aí a gente contribui com uma verdadeira oferta. Né? E às vezes até assim, né, pastor? Um exemplo bem rápido. Às vezes a gente fica tão feliz e às vezes a gente até retribui. Um patrão, um cliente que fez algo, a gente retribui de uma forma legal para ele porque ele fez alguma coisa para nós, a gente retribui isso aí. O Senhor todos os dias nos dá fôlego de vida, todo dia nos dá condição de vida, nos dá saúde, e como nós retribuímos aí, Então, né? Então é algo para nós refletirmos também, né? Verdade. Encerramos aqui com chave de ouro. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Pastor Rogério, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, espalhados aí por diversos lugares do Brasil e fora dele, por estarem aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul desta semana. Eu vou pedir aí a gentileza do pastor Eduardo fazer uma oração, pastor, para todos nós aqui, né? Pedir a bênção de Deus para que nós possamos ofertar constantemente como ofertou Abel. E quando nós trazermos isso para as nossas vidas, que a nossa vida seja uma oferta que agrade ao Senhor. Amém. Vamos então orar e agradecer ao Senhor Deus. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu e aprendemos um pouco mais da Tua palavra. E que a gente tenha o coração, Senhor, que nem de Abel, um coração disposto a Te ofertar de todo o nosso coração. Senhor, capacite a gente para a gente estar todos os dias na Tua presença como sacrifício vivo, Senhor. Senhor, cumpre em nós o Teu querer acima de tudo. É que eu te peço e engrandeço no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Eduardo. Que Deus te abençoe ricamente. Bom tê-lo aqui com a gente. Pastor Rogério, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, pastor Alessio. Obrigado também pela ajuda que o senhor tem nos dado aí. Amém. E a todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul dessa semana, a nossa gratidão. Olha, por gentileza, compartilhe o nosso link. Olha quanta coisa maravilhosa que o Senhor nos ensinou hoje aqui. Tudo que foi produzido aqui, meu irmão, minha irmã, olha, está aí à disposição, né, para alcançar muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas. E eu digo isso com muito amor, com muito carinho, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Tudo que Deus usou hoje aqui, ó, pastor Eduardo, pastor Rogério, tudo que foi passado aqui, imagine isto sendo disponibilizado apenas com um link seu. Se você compartilha lá no WhatsApp, Instagram, Facebook, X, que mais, pastor Rogério? Tem tantas plataformas aí, né? Muitas redes sociais. Aí, né? Vai aí para todas as redes sociais, compartilha lá, tá bom, gente? Não deixe de compartilhar. Deixa o seu like, coloca aí o seu like, porque isso vai potencializando também. Isso é importante aqui para a TV Promessa RS. Pastor Rogério sempre lembrando que ele é o diretor da nossa TV. Isso é importante que você deixe o seu like. Se inscreva no canal, importante também, ative o sininho para que a gente possa te avisar. Toda vez que a gente está no ar, coloca lá o sininho para que você possa ser avisado dos nossos programas. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe.